Para a gente saber mais como são desenvolvidas as inovações tecnológicas e de negócios, eu converso agora com José Augusto Tomé, CEO da AGTech Garage, o Hub, que acabamos de conhecer na reportagem. Boa noite, José Augusto, seja muito bem-vindo. E a minha primeira pergunta justamente é sobre o processo colaborativo, de que forma ele transforma o potencial do nosso agro, como é um exemplo aí que vocês fazem no Hub. Boa noite, Renata. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E o trabalho colaborativo, que a gente chama da inovação aberta, na nossa visão, que a gente presencia aqui no Hub, interagindo com muitas startups e grandes empresas, é o futuro, né? Vai ser responsável pelo futuro tecnológico do agro. A gente fala que se tudo está mudando, por que o processo como a gente faz a inovação acontecer não iria mudar? Então, esse como inovar mudou, né? Hoje, para fazer frente à velocidade que a gente precisa para ser competitivo frente às novas tecnologias, trabalhar em colaboração é fundamental, né? Além de que os desafios estão mais complexos, né? Então, exigem o que a gente chama de multidisciplinaridade, né? Então, a gente precisa de times diversos trabalhando junto. Então, muitas vezes a gente não vai ter isso dentro de casa, a gente precisa colaborar com o mundo externo, as startups são um dos principais atores para isso, né? Então, a gente tem visto aqui, né, soluções como um dos nossos programas que cria uma solução integrada de 4 startups para fazer uma super transparência na cadeia da soja, por exemplo. Isso é um pouquinho do futuro, né? Sem dúvida, colaboração é que vai ser responsável pelas novas tecnologias que vão vir pela frente. Muito bom, e de alguma maneira você tem visto que hubs como o de vocês acabam atraindo muitos jovens e o mercado da tecnologia dentro do segmento agro também contribuiu para isso? Como é que você vê esse avanço e esse potencial? Houve sim mais entradas de jovens no setor? Sem dúvida, essa questão da tecnologia, a praticidade, a facilidade, o fascínio que isso gera atrai muito o jovem. Então, tanto jovens, né, que estão aí na linha de sucessão, agora entendendo o agro mais do que nunca como uma opção para a carreira, né? Então, permanecer na propriedade, fazendo sucessão, porque existe o fator tecnologia que fascina muitos jovens, mas também os jovens de outros setores, né? Na medida que existem hubs como a AGTech Garage, que possa aproximar os desafios do agro, traduzi-los para quem não é do agro, isso termina também atraindo jovens que não é do agro, para trazer suas competências, suas mentes brilhantes para colaborar no agro, né? Então, isso que a gente chama de ecossistema, né, que são esses vários atores, seja as startups, as grandes empresas, os investidores, isso tudo está mais maduro no agro. E eu ainda reforço que o Brasil tem uma certa liderança nisso a nível global, né, a forma como vem crescendo esse movimento aqui no Brasil, e isso é fator para atrair jovens, reter, manter e reter de outros setores, né? Com toda certeza, muito bom você tocar nesse ponto, e também a gente vê uma nova dinâmica, mais um avanço, digamos, o passo do 5G, tendo maior cobertura aí pelo interior do Brasil, pelo meio rural, pelo campo. De que forma esse avanço da cobertura e também a inteligência artificial tem ajudado o progresso no nosso setor, José Augusto? A gente começa a ver, Renata, novos modelos de negócio. A gente, quando fala de inovação, muitas pessoas olham muito novos produtos e novos serviços como inovação, como sendo inovação. Mas existem outros tipos de inovação, e uma delas que deve impactar muito o agro é a inovação em modelos de negócio. E esses novos modelos de negócios que estão, vamos dizer, baseados em tratar dados, a inteligência que esses dados podem criar, né? Então, por exemplo, um crédito diferenciado com base numa análise de risco mais escalável, com menor custo e que traz ainda mais segurança, menor risco para o credor. Isso tudo vai ser potencializado pela inteligência artificial, né, e o 5G. Então,
novos modelos de negócio baseados nessas tecnologias. Além do mais, o 5G ele potencializa uma série de tecnologias que a gente viu surgir na última década, né? De forma bem mais intensa, né? A capacidade de a gente tratar dados e transferir dados, ela vai multiplicar por muitos fatores com o 5G. Então, por exemplo, a holografia, né? Você está imersivo num ambiente 3D em real time, isso exige uma capacidade de transferência de dados muito forte que o 5G vai possibilitar, né? Então, a gente destrava muitas das tecnologias, levando esse potencial de resultado para um outro nível. E foi natural, né, esse amadurecimento de ter outras tecnologias de conectividade antes mesmo do 5G. Existia aí uma jornada a ser construída, as primeiras tecnologias a serem testadas, cases de uso, trazer resultado para o produtor na ponta. Isso foi importante durante um tempo. Não adiantaria a gente ter o 5G da noite para o dia, mas agora a gente está chegando o momento de a gente já tem muita tecnologia que pode ser escalada ou destravada a partir de 5G. Estamos num momento super interessante aí para o uso dessa tecnologia. Muito bom. E agora também falando sobre a entrada, a parceria de grandes e importantes empresas como a John Deere, por exemplo, de que forma elas acabam fomentando e acelerando mais a atuação que vocês têm em todo o agro brasileiro e, claro, mundial também, né? Porque muitas dessas empresas e startups atuam não só para as tecnologias brasileiras, mas para fora também. Como que essa união, essas grandes companhias acabam acelerando todo esse processo, hein? Sem dúvida, assim como a John Deere é o parceiro de escolha para muitas startups desenvolver suas tecnologias e co-criar, né, essa tecnologia com empresas grandes como a John Deere, a gente também fica muito feliz de ter a John Deere e ser o hub de escolha da John Deere, né, para colaborar nessa jornada. Mas eu acredito que esse impacto de ter empresas como a John Deere fazendo a inovação na prática, ela agrega muito para o agronegócio como um todo, muito além do AGTech Garage, né? A gente traz essa maturidade que a gente chama de ecossistema de inovação no agronegócio no Brasil a nível global, porque uma empresa como essa, entre outras grandes empresas, tem uma sinergia muito grande, né, de quando se junta com uma startup, poder dar escala para essas soluções, impactando ali positivamente o produtor, né? Então, sinaliza para o mundo, para o agronegócio, a maturidade que essa prática da inovação aberta está ganhando quando a gente tem empresas como a John Deere participando de uma forma diferenciada, né? Colocando isso no nível estratégico, colocando muito recurso e atenção para que essa prática, de fato, ganhe força dentro da companhia, né? Então, acho que todo mundo ganha, para além da AGTech Garage. Muito bom. Para a gente fechar aqui, qual é o futuro, né, das agritechs, a AGTech Garage? Como é que você tem visto, né, isso, claro, concomitantemente, em paralelo ao avanço do agro brasileiro que a gente tem observado também? Como é que vocês enxergam esse futuro do negócio? Bom, sem dúvida é um agro ainda mais sustentável, mais competitivo, mais inclusivo, intensivo em tecnologia, né? Referência para o mundo, o futuro muito promissor, né? Com essa maturidade de novas empresas participando, fomentando o empreendedorismo para o agro, abrindo portas do agro para N setores tecnológicos que vão contribuir com sua inteligência. A gente vê cada vez mais, né, isso se tornando uma rede, né, não existem fronteiras, né? Então, a gente tem cases de soluções para produtores lá no Vale de São Francisco, sendo atendidas com tecnologias startups lá da Austrália, por exemplo. Então, essa prática ela deve crescer, o produtor mais participativo desse processo todo. A própria John Deere, entre diversas atividades que ela desenvolve junto com a gente no Hub, incluir o produtor nessa jornada de inovação aberta tem sido fundamental e incentivada. Então, isso vai fazer toda a diferença também, né? Mais capital, na medida que até produtores começam a investir, na medida que empresas como a John Deere também criam seus fundos de investimento. Então, é um cenário
bem mais dinâmico, trazendo ainda mais tecnologia para o agro, né? De uma forma mais assertiva, mais competitiva. Perfeito, muitíssimo obrigada, viu, José Augusto, por sua entrevista aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade, uma excelente noite aí para você. Obrigado, Renata. Tchau, tchau.